Acho que já deu pra perceber com quem rolê de hoje, né? Alex Hanazaki. Eu poderia falar um monte de coisa desse cara, que ele é o paisagista brasileiro mais reconhecido no mundo todo, que já tem um monte de prêmio, admiradíssimo, que tem jardins absolutamente autorais, que faz jardins com pedra e cimento. Mas eu prefiro confessar que eu realmente admiro o trabalho do cara. Sou muito curioso, sendo assim eu vou buscar, eu sou muito curioso e não sou preguiçoso, no sentido de que eu gosto de experiências, tá? Então é muito comum eu também enjoar do meu próprio trabalho, por isso é muito comum eu mudar de estilos. E também é muito comum você verificar aí 10, 15 obras completamente diferentes. Com soluções, com perspectivas, com volumes. Com estilos, com vegetações, com grafismos diferentes. A vegetação, ela realmente é um elemento consequente, um elemento quase que de acabamento no meu raciocínio de pensar. Tá? E essa vegetação geralmente se contrapõe muitas vezes a esse traçado de arquitetura, dos elementos arquitetônicos. Pode falar assim que quanto mais quadrada é a casa, mais bagunçada é a vegetação? Geralmente eu faço isso, tá? Porque eu acho que isso dá um jogo interessante. Tá? Ou muitas vezes eu restringo a vegetação de uma forma muito racionalista, né? Muito determinado naquele tamanho, naquele espaço, e ela vai ficar sempre daquele jeito. E vou determinando o desenho do jardim nesse tipo, né? A casa já estava semi-construída, teve um problema lá e eu fui finalizar a casa. E ela tinha, na verdade, ela estava num terreno muito árido, que não dava. Eu olhei para aquilo e falei, só o Alex para conseguir fazer esse paisagismo. E realmente o Alex, ele veste a casa, né? Eu falo todos os meus projetos, praticamente ele que faz, e ele é um arquiteto de plantas. Ele desenha com as plantas, né? E a gente tem uma sintonia muito grande, então a gente faz a quatro mãos, como fazer isso, puxa aquilo, então é muito bacana. E eu acho ele um grande artista, realmente ele valoriza o projeto e realmente ele criou um bosque, né? Na verdade, essa casa vestiu com esse grande bosque. Alex, o seu trabalho, sem dúvida nenhuma, ele tem um componente autoral inegável. Você buscou isso no decorrer da sua carreira? Ou isso acabou sendo uma consequência? Os dois, um pouco. Obviamente, a minha formação de arquiteto, né, ela influencia muito no meu modo de projetar. Tá? Esse meu lado arquiteto ainda recebe uma grande influência em cima dos radicais da arquitetura vanguardista, modernista no mundo inteiro. Então, isso eu emprego muito no meu jardim, no meu olhar de projetar, né? Talvez isso que deixa ele com um ar bem diferente, tá? Um ar autoral, que é aquilo que você falou. Então, agora é muito relativo aquilo, as coisas vão mudando no decorrer da vida da gente, assim, não necessariamente eu vou ser sempre isso, até porque eu recebo muita influência de tudo que eu acho que é bonito, em qualquer tipo de estilo, em qualquer região, em qualquer área. Então, é muito comum eu viajar e aí de repente ir lá absorvendo toda aquela informação de uma viagem culturalmente que ela traz para qualquer um. É muito comum, de repente eu vou fazer uma exploração numa mata atlântica brasileira, que é a maior diversidade botânica do mundo, eu volto tropicalíssimo, que eu quero fazer um jardim super tropical. Porque eu acho que isso é intrínseco de qualquer paisagista, acho que isso é intrínseco de qualquer profissional que mexe nesse universo artístico, porque nesse universo artístico eu acredito que você, para oferecer, você tem que absorver. E eu vou absorver geralmente em cima de coisas prontas, de paisagens naturais prontas. Então é muito comum eu viajar para lugares extremamente onde o paisagismo natural ele é muito forte. Tudo foi milimetricamente calculado, né?
Até brinco que meu jardim ele é muito matemático. É muito importante determinar, entender um pouco esses climas, essa biodiversidade regional,